mais uma segunda-feira em que nós estamos aqui juntos para celebrarmos a presença de Deus, juntos para celebrarmos a vida de Deus, juntos para celebrarmos a alegria de Deus nas nossas vidas, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, apesar das lutas. Deus tem sido conosco, querido. E nós damos graças a Deus porque, como diz até o Salmo, se não me engano, 124, ai de nós se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Israel que o diga. Então, graças a Deus, querido. Apesar das situações e circunstâncias que enfrentamos, Deus tem sido conosco, Deus tem sido contigo, Deus tem cuidado de você e nós louvamos e bendizemos a Ele por isso. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, como igreja, estamos aqui unindo a nossa fé em oração, orando uns pelos outros. Nós participamos desse momento e temos sido edificados e abençoados, te louvamos por isso. Como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor e nós queremos te agradecer por até aqui ter chegado. Tantas situações, tantas circunstâncias, talvez não sei como é que foi essa última semana, esses últimos dias do meu irmão, da minha irmã, tantas situações e circunstâncias, e nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue ministrando em nossas vidas e que o Senhor tome este momento que vamos separar para o Senhor e celebrar também ao Senhor. Toma nas tuas mãos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe de forma toda especial. Assim nós oramos, entregando tudo nas tuas mãos e te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos falado sobre o Salmo 139 e vamos continuar falando sobre ele. Eu quero convidar você a ler junto comigo, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observa o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Teu conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste no interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afaste-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Vamos ler tudo juntos? Versículos 23 e 24. Leia junto comigo. Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Esse salmo, um dos salmos mais bonitos, confesso que esse é o meu salmo preferido. O salmista, no caso Davi,
nos traz grandes revelações com relação à vida. Nós temos comentado aqui algumas coisas acerca disso, e nessa hora eu quero continuar comentando sobre esse salmo, a direção que Deus mostrou a Davi, o caminho que Deus apontou a Davi, a revelação que Deus apontou a Davi. E nessa hora eu queria que nós olhássemos para os versículos 13 em diante, do 13 ao 16, em que Deus estava ali falando com Davi acerca de como se gera uma criança num ventre materno. E é interessante nós observarmos, eu quero lembrar a você, que esse texto ele foi escrito numa época que nós não tínhamos uma medicina tão desenvolvida quanto hoje. Estamos falando de um tempo que não tinha ultrassonografia 3D, por exemplo, como nós temos hoje. Não tinha ultrassonografia, não tinha raio-x, não tinha nada. Então, Davi fazer esse relato acerca das crianças num ventre materno é algo extraordinário, é algo surpreendente dele falar da geração e do movimento da geração, do movimento da vida dentro do ventre de uma mulher. Isso já é algo espantoso e maravilhoso dele descrever. E aqui, então, nesse trecho, ele está falando disso, de como uma criança se desenvolve no ventre, fala que Deus gera aquilo, a vida ali dentro daquele ventre, e trazendo isso para nós, fala que Deus ele nos conhece desde sempre. Deus ele conhece a nossa vida, a minha vida, a sua vida, desde antes do nosso nascimento. Talvez você, como é o meu caso, por exemplo, eu não fui uma criança planejada pelos meus pais. Eu simplesmente nasci. Eu simplesmente fui gerado, mas não foi um planejamento. Graças a Deus eu não fui uma criança rejeitada pelos meus pais. Graças a Deus, mas não foi planejado. Já que veio, me receberam com amor, mas não teve um planejamento. Não foi algo que foi desejado, que foi planejado. Mas Deus já estava na minha vida. Deus já estava na sua vida. Talvez a sua vida hoje, você olhe para trás e a sua vida não tenha sido planejada pelos seus pais, pela sua família. Talvez até você tenha enfrentado circunstâncias, tenha sido gerado, enfrentado circunstâncias difíceis com relação ao seu nascimento, à sua infância. Infelizmente, sabemos de pessoas que foram geradas através de estupros, por exemplo, pessoas que enfrentaram perseguições, maldades, crianças, ainda na tenra infância. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um plano com a sua vida. Eu quero dizer para você que, embora seus pais possam não ter planejado você, mas existe um Deus que te conhece desde o ventre. Existe um Deus que te conhece quando você ainda nem se conhecia, não tinha nem ideia de quem você era, mas existe um Deus que já estava te amando, existe um Deus que já estava cuidando de você, existe um Deus que já estava traçando planos e projetos para a sua vida. Então, meu irmão, aconteça o que tenha acontecido com a sua vida, seja como tenha sido a geração, o seu nascimento, eu quero dizer para você que Deus tem um projeto com a sua vida, Deus tem um plano com a sua vida, Deus ama você, Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem pensamentos bons acerca de você. Amém? Talvez seus pais não planejaram, mas você não fugiu do plano de Deus, não. Deus te planejou, Deus te amou, Deus pensou em você. Essa é a primeira verdade que eu queria trazer para os nossos corações. Você não é obra do acaso, meu irmão. Você não é obra das circunstâncias. Ainda que você tenha sido planejado por seus pais, ainda que você tenha sido planejado pelos seus pais, eu quero dizer algo a você. Muito mais do que seus pais, Deus tem um plano com a sua vida também. Deus não tem um plano só para aqueles que foram rejeitados. Deus não tem um plano só para aqueles que não foram planejados pelos pais.
Deus tem um plano com a sua vida também. Você pode ter nascido na melhor família, você pode ter nascido com todas as circunstâncias corretas, você pode ter nascido numa família abençoada, como a gente chama, uma família funcional, você pode ter sido planejado, desejado, você pode ter sido desejado que fosse um menino e você nasceu menino, você pode ter sido planejado que fosse uma menina e você nasceu menina, e eu quero dizer para você que ainda assim, Deus também tem um plano com a sua vida. Ainda assim, Deus está traçando a sua vida algo bom, algo que seja de grande alegria, de grande felicidade para você. Deus tem algo com a sua vida também, meu irmão. Algo de especial também. Então essa é a primeira verdade que eu queria trazer para nós. Mas eu queria trazer uma aplicação prática com relação a esse texto, porque esse texto fala de forma clara sobre a formação de uma criança, de uma vida, no ventre materno. Mas eu queria trazer algo aplicado para nós. Porque todos nós, em algum momento, tivemos um encontro com Cristo. Talvez você possa ter tido um encontro quando você teve o privilégio de nascer numa igreja, então, de repente, você teve um encontro com Cristo ainda na sua pequena infância. Talvez alguns, como eu, tenham encontrado Cristo um pouco mais velhos, na adolescência, na juventude. Talvez alguns tenham encontrado Cristo já na idade adulta, quem sabe já tenham encontrado Cristo até na idade avançada, não importa. Mas a verdade é que quando nós encontramos a Cristo, começa uma ação, um operar de Deus para nos transformar, queridos, em homens e mulheres de Deus. Embora Deus use as experiências que nós tivemos antes desse encontro com Cristo, mas é quando nós de fato encontramos Ele, começa uma ação de Deus, começa uma transformação de Deus, começa um agir de Deus em moldar as nossas vidas pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, usando as circunstâncias também, mas principalmente a palavra, o Espírito, para moldar os nossos corações, transformando as nossas vidas em homens e mulheres de Deus. E onde acontece essa obra? Essa obra, querido, de transformação de Deus em nossas vidas, ela acontece principalmente no ambiente da igreja. A igreja é como se fosse, entre aspas, o ventre materno de Deus para transformar pessoas em homens e mulheres de Deus. Transformar pessoas comuns em pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que terão fé, pessoas que vão mudar a sua família, pessoas que vão mudar a sociedade, pessoas que vão transformar situações e circunstâncias pelo poder do Evangelho. Então aqui, assim como Davi estava retratando o crescimento de uma criança no ventre materno, eu queria trazer isso para nós também. Deus muitas vezes, queridos, faz uma obra em nossas vidas que as pessoas não estão vendo. E como é importante então a presença na igreja. Como é importante, então, você estar participando da comunhão dos santos. Como é importante nós estarmos participando do culto, da adoração ao Senhor. Eu sei, meu irmão, que você ora em casa. Eu sei que você canta e adora a Deus em casa. Isso é maravilhoso. Mas isso não substitui a congregação em oração. Você está junto conosco. Isso não substitui. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós precisamos talvez voltar a rever certos conceitos que, especialmente nesse período de pandemia, nós mudamos. Desvalorizamos a presença na igreja muitas vezes, desvalorizamos a importância do culto, e nós vemos aqui nesse texto Deus dizendo que o local da geração da vida, o local do crescimento da vida é no ventre materno. E aí, trazendo para nós o local em que Deus gera vida, no local em que Deus transforma e dá o crescimento, no local em que Deus faz as situações é dentro da igreja, é no ambiente de culto, é no ambiente do corpo de Cristo, é no povo de Deus unido. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós, talvez seja uma hora da gente mudar o nosso caminho, voltar a frequentar a igreja.
voltar a frequentar o culto, voltar a estar em meio aos irmãos. E nós vemos nesse texto ainda, dizendo que Deus é quem formou o interior dele. Deus teceu. Tecer fala de tecido, né? Fala de costura, fala de preparar, de unir pedaços, O salmista ele usa uma linguagem poética muito interessante para nós. E aqui eu queria trazer isso para nós. Será que é Deus que está nos moldando para sermos homens e mulheres de Deus? Ou será que é essa sociedade que está moldando a nossa vida? Será que nós temos levado nossos filhos à presença de Deus para que Deus molde a vida deles conforme a vontade dele? Ou nós temos permitido os nossos filhos serem moldados por essa sociedade, por esse mundo? Falo especialmente com você, que assim como eu, já tem um tempo de caminhada. Eu falava isso aqui na igreja num culto, embora eu seja jovem. Nesse ano eu já fiz 20 anos de batizado. Então eu já tenho um tempo de caminhada. Será que nós, essa geração, temos apresentado a Cristo para a geração mais nova? Será que nós, essa nova geração, temos permitido que Cristo molde, teça os corações e as vidas das pessoas? Ou será que essa nossa geração da igreja vai permitir que a nova geração da igreja seja moldada pelo mundanismo, pelo secularismo, pelas ideias mundanas? O salmista aqui ele está dizendo: tu me formou, tu que teceu a mim. Não foram as circunstâncias, não foi esse mundo, foi o Senhor. E aqui eu queria chamar a sua atenção para o versículo 14, porque ele diz que as tuas obras são admiráveis. Ele diz: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis. Você tem um espelho aí? Olha no espelho aí e vê que obra admirável Deus está fazendo. Às vezes nós não nos vemos assim, queridos, mas a verdade é que se você tem deixado Deus moldar a sua vida, você é uma obra admirável de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Talvez você não se veja assim, mas eu quero que você bata no peito. Que obra admirável Deus está fazendo na minha vida. Diga para você mesmo. Se tiver alguém aí próximo a você, diga para alguém: olha, Deus está fazendo uma obra admirável na minha vida. Diga para ela, compartilha. Talvez você não esteja vendo isso ainda, porque o texto nos diz que a criança é formada no ventre materno e muitas pessoas não veem, ou quase ninguém, né? Somente por exames hoje em dia. Naquela época não se via. Mas ainda assim a obra estava sendo feita, ainda assim a criança estava crescendo. E ele fala de ossos no corpo humano, fala de estrutura, porque todo o nosso corpo humano é sustentado pelos ossos. Se não fosse os ossos, a gente seria uma massa de carne. Mas a gente consegue andar, a gente consegue fazer as coisas graças aos ossos que nos dão estrutura e nos mantêm firmes e dão sustento a todo o corpo. Então, Deus monta a sua estrutura. Nós cantávamos aqui, antigamente, ainda temos esse louvor, né? Do Zaqueu: mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Então Deus, ele mexe, ele faz a nossa estrutura, ele faz os nossos ossos, ele nos dá uma estrutura forte para que nós possamos resistir nos dias maus, ele nos dá uma estrutura forte para que possamos estar firmes e resistir às astutas ciladas do diabo. Ele nos dá uma estrutura forte para que possamos resistir com fé e perseverança na luta contra esse mundo que tenta nos abarcar e nos levar nos conceitos dele. Então olha só que obra maravilhosa Deus tem feito, e tem feito no ambiente da igreja, no ambiente da comunhão, no ambiente, queridos, da graça dele manifesta. Nós vemos, talvez você olhe, como eu disse, você olhe para a sua vida e pense:
estou vendo isso. Talvez você olhe para a sua vida e pense, as pessoas não estão vendo isso. Talvez seja uma obra que ainda esteja oculta, meu irmão. Talvez não esteja tão claro, tão objetivo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, mas eu posso te garantir uma coisa: Deus está trabalhando. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está trabalhando. Jesus não, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se ainda não chegou o dia de Cristo, há uma boa obra de Deus em operação na sua vida. Deus quer te transformar num homem de Deus. Deus quer transformar você numa mulher de Deus. Deus quer transformar você num homem cheio de fé, numa mulher cheia de fé. Deus quer transformar a cada um de nós em pessoas cheias do Espírito Santo. Deus quer transformar cada um de nós em pessoas que serão bênçãos nos locais onde eles estiverem, no trabalho, na faculdade, na família, na igreja, na sociedade. Deus quer nos transformar em pessoas que sejam semelhantes a Jesus. Então nós vemos nesse texto Deus preparando, queridos. E assim como tem um período de tempo, no caso da criança, no ventre materno, normalmente é um período de tempo específico, determinado, 9 meses aproximadamente. Sabemos que tem algumas variações, alguns nascem prematuros, mas normalmente 9 meses. Existe um período de tempo específico estipulado. Mas em se tratando da obra de Deus em nossas vidas, não existe um tempo de Deus estipulado. Deus pode trabalhar com pessoas rapidamente, lentamente. É Deus quem faz. E muitas vezes depende da nossa participação, da nossa entrega. Mas muitas vezes a gente entrega, a gente participa, a gente faz tudo, mas depende do tempo de Deus. Quero lembrar você, por exemplo, nós temos falado sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quanto tempo levou para Davi ser preparado para chegar ao trono? Ele já estava sendo trabalhado ali no meio das ovelhas como pastor, mas quando ele recebeu a unção, muito provavelmente ele era um adolescente. Talvez tivesse 15 anos, 16, 17 anos, talvez. E o texto nos fala que Davi só foi assumir o trono com 30. Então foram pelo menos aí, desde a unção até ele se tornar rei, foi pelo menos aí uns 15 anos, 13 anos. E quando ele se tornou rei, lógico, ele continuou aprendendo, continuou crescendo, mas... Então perceba que às vezes esse tempo pode variar um pouco. A Bíblia nos revela João Batista ele era um pouco mais velho que o Senhor Jesus, ele tinha 6 meses mais velho. Então se o Senhor Jesus começou o seu ministério com 30 anos, muito provavelmente João Batista começou com 30, porque ele era um pouco mais velho, então tinha 30, 29 anos. E a gente sabe todas as circunstâncias que aconteceram com relação ao nascimento. Ele foi profetizado, ele nasceu de forma milagrosa de seus pais, que a mãe era estéril, eles já eram idosos, e o crescimento dele, criado no deserto, aquela coisa toda, houve todo um preparo de aproximadamente 29 a 30 anos daquele profeta para que ele pudesse profetizar, e o ministério dele durou pouco tempo. Então, veja como Deus ele usa essas situações, ele trabalha, ele prepara, ele fortalece, ele mesmo cria homens e mulheres de Deus para a sua obra. Então, nessa hora que essa mensagem chega até mim, chega até você, meu irmão, não corra de Deus. Deixa Deus trabalhar. Talvez hoje você olhe para a sua vida, você olhe para o seu ministério, você olhe para o seu chamado, você olhe para aquilo que você se sente atraído a fazer na casa de Deus. Talvez você olhe para isso e diga, isso está ainda meio uniforme. Mas eu quero dizer que ainda meio uniforme, Deus vai dar forma, meu irmão. Assim como acontece com a criança no ventre materno, quando a gente olha, só vê um aglomerado de células,
mas ali vai dando forma, assim como a Bíblia nos revela no livro de Gênesis, que a terra estava sem forma e vazia, e Deus começou a trabalhar, Deus começou a agir, assim como eu e você, às vezes vamos olhar um artista trabalhando, pintando um quadro, fazendo uma escultura, nos primeiros momentos, nas primeiras pinceladas, a gente olha assim, isso aí não vai dar em nada, não estou entendendo nada. Mas ali, a pouco, a gente vai olhando e vai começando a ver a forma, vai começando a ver os desenhos, vai começando a entender o que está acontecendo. Eu quero dizer para você, meu irmão, não desista do seu chamado, não desista do seu ministério, não desista da igreja, não desista de estar na frequência do culto, não desista, meu irmão, da obra que Deus está fazendo na sua vida. Embora hoje, para você e para muitos esteja informe, embora para muitos ainda não esteja muito claro, muito nítido, talvez ninguém esteja nem vendo, mas eu quero dizer para você que existe um Deus que está trabalhando mesmo assim. Existe um Deus que está te vendo mesmo assim. Aquilo que estava oculto às pessoas, Deus estava vendo Davi no ventre materno, e Deus está dizendo para você, eu estou te vendo no meio da igreja. Talvez eu, pastor, não esteja vendo você, mas eu quero dizer que o pastor, o sumo pastor, está te vendo. Ele está vendo, ele está trabalhando, ele está agindo, ele está cuidando de você, ele está te moldando, ele está te preparando, ele está fortalecendo as suas estruturas e te transformando num homem, numa mulher de Deus que vai fazer diferença, que vai cumprir propósito, que vai ser bênção onde quer que você esteja. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Deus tem um plano para você, que eu termino com isso, porque o texto diz que ainda ele estava no ventre materno e Deus já tinha um plano para ele. Deus tem um plano com a sua vida, querido. A Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou nessa nova versão, para te dar um futuro e uma esperança. Deus tem bênção para você, Deus tem o melhor caminho. Então fica com essa palavra no seu coração. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui reunidos nessa hora, e eu quero colocar a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã nas tuas mãos. A verdade é, Pai, que passar por esses processos nunca é fácil. O processo da vida é um processo de desafio, Senhor. Porque a criança é gerada no ventre, aí ela vai crescendo, e uma hora ela precisa sair, e a saída da criança no ventre materno também é um desafio. Depois que ela sai também é um desafio para respirar. Então, Pai, todos nós estamos em obras. O Senhor está trabalhando para transformar a cada um de nós nas pessoas que o Senhor planejou. Então eu te peço, Pai, dá-nos graça. Dá-nos graça para suportar esses processos. Dá-nos graça para suportar o tempo, que talvez seja um adversário cruel para muitos de nós. Dá-nos graça, Senhor, em nome de Jesus, para suportar os momentos que ainda, como diz o texto, são informes. A gente não tem não consegue entender muito o que está acontecendo, não consegue entender o que está sendo formado. A gente está meio informe, a gente está meio indefinido, a gente está meio... Nos ajuda, Senhor. Fortalece as nossas estruturas para que nós possamos permanecer firmes diante das situações e circunstâncias desta vida, porque temos sido exigidos na fé, na perseverança, temos sido exigidos em tantas coisas nesse tempo, e eu peço então ao Senhor a Tua graça, Pai, para que nós consigamos suportar tudo isso que já está acontecendo. Talvez a criança não entenda no ventre, né? Lógico que ela não entende, não tem uma percepção muito clara, mas talvez a criança não entenda no ventre o porquê ela precisa de ossos tão fortes. Mas só o Senhor sabe, né? O que cada criança vai precisar para poder correr, para poder fazer suas atividades, poder brincar e quando crescer fazer aquilo que precisar fazer. Às vezes a gente pensa, para que tanta estrutura, para que tanta situação que eu estou passando, para que tantas experiências? É porque Deus sabe que você vai enfrentar no futuro, meu irmão. Deus sabe onde Ele vai te colocar no futuro. Davi precisava de uma boa estrutura, porque ele ia enfrentar momentos de perseguição.
Davi precisava de uma boa estrutura, porque ele enfrentou perseguição até das pessoas às quais ele ajudou. Como diz lá em 1 Samuel capítulo 30, os próprios valentes de Davi, no momento de desespero, queriam apedrejar ele. Davi precisava de uma estrutura porque ele seria colocado no trono de Israel, e como rei, ele teria que enfrentar muitas situações, teria que tomar muitas decisões que influenciariam todo o reino, toda a nação, e no caso específico de Davi, influenciaria toda a humanidade, porque o Senhor Jesus é descendente dele. Precisava de uma estrutura firme. Meu irmão, não sei o que você vai, não sei onde Deus vai te colocar, meu irmão. Eu não sei o que Deus vai querer que você faça, mas se Ele está te permitindo ficar aí nesse tempo, se Ele está montando a tua estrutura nesse tempo, não reclama não, dá glória a Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te formar, deixa Deus te forjar, deixa Deus te preparar, meu irmão. Porque a hora que você vir a luz, você vai estar pronto para fazer tudo aquilo que Ele colocar nas tuas mãos fazer. Pai, nos ajuda a olhar para nós com esse olhar de amor. Nos ajuda a olhar para nós com esse olhar de misericórdia. Como nós lemos aqui, o salmista ele se admirou da obra do Senhor na vida dele. Talvez ainda hoje nós não estejamos vendo muito claramente, talvez ainda sejamos uma substância informe na casa de Deus, mas ainda assim eu já posso admirar o que o Senhor está fazendo. Você pode, meu irmão, nessa hora, admirar o que o Senhor está fazendo? Graças a Deus, porque hoje eu e você não somos mais as mesmas pessoas que éramos. Talvez não somos ainda quem nós gostaríamos de ser. Talvez não somos ainda quem Deus quer que nós sejamos. Mas graças a Deus, pela sua obra, que nós não somos mais quem nós éramos. Graças a Deus, porque hoje nós temos sido transformados, as pessoas já podem ver um pouquinho de Jesus em nós. Na autoridade do nome de Jesus, que toda a ação do diabo, toda a ação maligna para que essa obra do Senhor pare ou atrapalhar essa obra de Deus em nossas vidas, que isso caia por terra, Pai. Toda acusação, todo ataque do diabo, toda seta maligna, que tudo isso caia por terra, Pai querido, em nome de Jesus. E que o Senhor complete esta obra de maravilha. Eu oro especialmente por aqueles que têm se afastado da igreja. Pai, no nome de Jesus, convence esses. Trabalha nos seus corações e atrai eles de volta para a tua casa. Porque aqui é o ventre, Senhor. Aqui é o lugar que são gerados novos convertidos. Aqui é o lugar que é gerado. O apóstolo Paulo mesmo disse que ele sentia às vezes como dores de parto, Senhor, para que eles fossem gerados para Cristo. Então, Pai, no nome de Jesus, traz as pessoas de volta, Pai. Eu oro não só pelos membros aqui da nossa igreja, mas quantas igrejas estão enfrentando isso. Irmãos e irmãs que hoje, devido a tantas coisas, não voltaram para a casa de Deus. Que o Senhor mova seu espírito de forma poderosa, de forma tremenda, trazendo de volta, Pai. Encorajando a estar de volta, reanimando a estar de volta, ajudando a organizar o tempo para estar de volta, Senhor. E assim possamos continuar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, glorificando o Teu nome. Nessa hora, eu quero entregar o nosso país nas Tuas mãos. Nós vamos ter um feriado daqui a pouco, e eu quero entregar o nosso país nas Tuas mãos, dia da independência. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha trabalhar no nosso país. Eu quero declarar que o Brasil, ele pode ter tido a sua independência de Portugal, mas eu quero te pedir que o Brasil continue e seja dependente de Jesus Cristo. Que Jesus seja o Deus do Brasil. Joga por terra, Pai, toda a ação do diabo nessa nação. Joga por terra tudo aquilo que o diabo quer fazer para nos aprisionar em qualquer situação, qualquer circunstância, que nós sejamos independentes da ação do diabo, que nós sejamos independentes, Pai, da idolatria, que nós sejamos independentes, Pai querido, da prostituição, da carnalidade, nós sejamos independentes da corrupção, Senhor. Que haja um grito de independência no Brasil também com relação a essas coisas que têm nos aprisionado ainda durante todos esses anos, todos esses séculos. Transforma o Brasil, Pai. Abençoa o nosso país, abençoa essas eleições que estão por vir. Toma nas Tuas mãos, que seja feita a melhor escolha, que seja feita a vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que seja feita a vontade do Senhor. Não a vontade de uma minoria, não a vontade da maioria, mas a vontade do Senhor.
Que no nome de Jesus todo plano, toda estratégia mundana de grupos, de pessoas, de entidades, de demônios, que tudo isso caia por terra, Pai amado, em nome de Jesus. E que venha a tua vontade para o Brasil. Que venha a tua vontade para os cargos eletivos, seja presidência, seja deputados, senadores, que seja a tua vontade com relação a cada cargo eletivo nos governos, nos estados também, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Que seja a tua boa mão dirigindo cada setor, cada parte deste país, para que esse país cresça, para que esse país prospere, para que esse país deixe de ser o país do futuro e seja de fato o país do presente, abençoado por Deus, o Deus verdadeiro, Pai do nosso Senhor Jesus. Que a igreja cresça nesse país, que a igreja avance nesse país, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos essa nação, Pai, e faça-se cumprir o teu querer, é o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Toma esse dia de feriado também nas tuas mãos, que toda e qualquer confusão caia por terra e que a tua vontade também aconteça nesse dia 7 de setembro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão, amém, querida irmã. Damos graças a Deus por esse momento, damos graças a Deus pelo seu envolvimento e participação. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fica aqui o nosso convite para que você esteja em um dos nossos cultos. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Fica aqui o meu convite especial a você que não tem vindo à igreja. Volte à igreja, meu irmão. Estamos com saudade de você. Queremos ter você de volta aqui conosco, participando, se envolvendo. Queremos ver você e ver a obra admirável que Deus está fazendo na sua vida também. Então você que está aí me assistindo, esteja conosco na casa de Deus. Eu tenho certeza que será um momento de grande alegria e bênção para todos nós. Amém? Fica aqui o meu abraço. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Deus abençoe rica e abundantemente. Amém.